Falando em Cores, primeira temporada. Oi, gente, eu sou o Michel Lotti e esse é o 4º episódio da nossa primeira temporada de podcasts. Depois da gente falar de todas as questões sobre nossas casas que se transformaram num santuário, a gente vai dar um passinho para fora e explorar as cores que vêm da natureza. A gente fala de folhas, cascas, flores, terra, pedras, areia e todos os ingredientes naturais que foram os primeiros corantes que a humanidade conheceu. Esse é o nosso tema de hoje. E para falar sobre isso, convidamos 2 pessoas muito especiais que são especialistas no assunto. Maybe Maracolo é brasiliense e mestre em desenvolvimento sustentável na indústria da moda pela Universidade das Artes de Londres. Ela é consultora em ética e sustentabilidade com foco em moda e ela pesquisou as plantas tintórias do Brasil, principalmente no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Com essa pesquisa, ela criou o Matricária, que é um projeto dedicado a conscientizar sobre os impactos da produção e consumo de têxteis. Daí, para começar a dar aulas de tinturaria natural e oferecer esse serviço, foi um pulo. E hoje, ela vai falar com a gente sobre isso. Já a Mariana Schmidt, que é arquiteta do MNMA Studio, ela faz projetos especiais que resgatam os meios ancestrais de construção, que já conquistaram as grandes revistas de decoração do mundo. Usando cores naturais que vêm de materiais naturais, a Mariana e o seu escritório mudam o jeito com que a gente habita nossas casas e que a gente sente as nossas casas. Já apresentei as meninas, mas eu vou pedir para elas se apresentarem também. E eu queria começar com a Maybe. Joia. Bom, primeiramente quero agradecer o convite para poder contar um pouquinho da minha jornada, junto aí com a minha parceira Mariana também, parceira aí de elementos naturais. É muito importante a oportunidade para a gente trazer luz para esse tema, né? No momento que a gente está vivendo, poder tratar da natureza como uma ferramenta potente, né? Então, fico muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho do meu projeto. Bom, eu sou a pessoa hoje por trás do projeto Matricária. Eu tenho formação em moda e trabalhei por muitos anos na indústria têxtil, mas ainda procurando aquele famoso lugar no mundo, né? Se é que tem esse lugar no mundo que a gente vive nessa busca, né? E nisso, né, e todo dentro dessa cadeia produtiva da moda, do têxtil, que hoje a gente tem muita informação sobre o que acontece, né, na indústria têxtil, o lado B, os bastidores, comecei a ficar muito incomodada, né, com o que acontecia dentro desse âmbito profissional. Enfim, resolvi buscar novos caminhos e fui estudar sobre moda e desenvolvimento sustentável, né, e qual é o impacto de toda essa produção no meio ambiente. Fui morar fora do Brasil, fui fazer um curso de inglês por alguns meses, acabei ficando 6 anos. Foi lá que eu tive, na verdade, a primeira vivência numa sociedade de consumo consciente, vamos dizer assim. Né, aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando muito nos movimentos, nas tecnologias, na economia circular, né? Então, na Europa a gente já consegue ter um pouco mais de resultados, né? De influências positivas, vamos dizer assim. Então, eu fui fazer um mestrado sobre desenvolvimento sustentável na indústria da moda, estudei sobre toda a cadeia produtiva, sobre esse lado B, e foquei na parte do tingimento sintético e como essa indústria tem um impacto no meio ambiente, quais são as tecnologias que a gente tem hoje, o que acontece, né, por trás dos bastidores de uma indústria têxtil. E por muito tempo a gente sempre teve exemplos de coisas que aconteciam na China, né, na Ásia, e a gente foi estudar, e eu comecei a estudar sobre o Brasil, né, o que acontecia dentro do Brasil, dentro do meu próprio país, e que eu não tinha conhecimento. Então foi assim que eu comecei essa minha jornada de investigação,
E aí a Matricária nasceu de todas essas investigações e curiosidades, né? Que é o que eu faço hoje. Eu sempre digo aqui que somos curiosos por natureza, porque foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o tingimento natural, né, que não é uma prática nova, é uma prática super antiga, e o nosso trabalho hoje é fazer essa busca na nossa própria história de como o tingimento natural era feito, quais eram as plantas tintoriais que eram utilizadas, e aí eu comecei a catalogar e registrar essas plantas tintoriais, né? Que plantas são essas que a gente consegue extrair tinta, né? Elas são de origem brasileira, né? Elas foram trazidas na época da colonização para o Brasil. Como que a gente pode aplicar isso num segmento têxtil, mas como a gente pode dar mais vazão a isso? Então, hoje, eu tenho o projeto Matricária, que é um projeto de pesquisa de plantas tintoriais e de mapeamento de plantas tintoriais brasileiras. Então, é um projeto super ambicioso, passinhos de formiguinha para a gente conseguir avançar com isso. Então, eu sou essa pessoa por trás desse projeto. Eu me tornei tintureira, me tornei artista têxtil, um pouco de botânica também. Quando a gente trabalha com empreendedorismo criativo, a gente acaba sendo de tudo um pouco, né? Então, a gente também mexe com finanças, contabilidade, administrativo, enfim. Mas a Matricária hoje é um projeto que me move. Eu sempre digo que não fui eu que fundei a Matricária, né? Foi a Matricária que veio e transformou completamente a minha vida e também das pessoas ao meu redor, quando eu consegui me reconectar com a natureza, com o que a gente entende por natureza e com a minha própria natureza, né? Que eu acho que é esse momento que a gente está vivendo de se conhecer melhor, e de olhar para dentro, enfim. Bom, acho que eu falei muito. Não, foi super legal entender um pouco da sua trajetória, das suas motivações, e é tudo uma paixão, né? Uma busca que a gente tem por entender melhor o mundo que a gente vive. Mari, conta agora um pouco do seu trabalho pra gente. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho dessa conversa. Acho que eu vou aprender muito com a Maybe, porque minha companheira de papo é incrível. Acho que o universo dela é um universo que ele é muito ancestral, mas está bastante atual. Eu vou corrigir o Michel, porque eu não sou uma especialista, na verdade eu sou uma entusiasta do assunto. Então, para mim aconteceu de uma forma muito orgânica. Acho que hoje o estúdio que eu faço parte, que é o MNMA, aqui apelidado de Mínima, a gente é um estúdio transdisciplinar de arquitetura, então a busca é constante por performar em diversas escalas, né? Eu costumo dizer que a gente vai do efêmero até o permanente. E nesses capítulos de histórias que a gente conta, acho que o fio condutor é sempre materialidade. Então, acho que a busca foi sempre por voltar um pouco na história e recontar esses processos de materiais, né? Porque são processos verniculares. O último ano eu fiquei bastante focada numa pesquisa de aplicação de mestrado sobre arquitetura vernicular, principalmente africana, e acho que isso somou a já um processo muito constante do próprio estúdio de relação com materiais. Então, principalmente a relação de materiais com cores, né? A gente tem um trabalho hoje em que o estúdio ele não só faz a pesquisa de material, reverbera em cima disso e aplica novas possibilidades. Então, acho que nos últimos 2 anos a gente aprofundou bastante nessa nova forma de trabalhar a cor, por mais que a gente está sempre limpando, né? Eu acho que é uma arquitetura que está sempre trabalhando com a presença do silêncio, do vazio. A gente limpa muito para performar. Acho que não só cor, mas acho que materiais de uma forma geral, assim. Acho importante, até pegando uma parte do que a Maybe falou, não são processos
desse momento, né? São processos verniculares de povos que trabalharam isso ao longo de séculos e que foram, de certa forma, até esquecidos, né? E eu acho que o futuro, em todos os setores, e até no meu, vai ser somar processos ancestrais com tecnologia. E isso é a aplicação do novo momento, né? Eu nem falo do futuro só, do momento presente. Acho que cada vez mais uma boa arquitetura ou uma boa forma de se viver, porque a arquitetura é vida, né? Então, acho que a beleza da minha profissão é que ela entra em tudo que toca a vida. E isso é muito generoso de poder trabalhar em algo assim. Em qualquer escala que for, você resgatar esses processos e conseguir com a tecnologia aplicar. E assim, acho que a gente vai criando uma forma não só mais sustentável, né? Mas acho que mais ecológica de se caminhar nos próximos anos, porque a gente tem que também tomar cuidado quando pensa nesses processos, eles são sustentáveis, né? Porque a sustentabilidade, ela está muito mais imbuída num processo de você economizar ou potencializar, principalmente a questão hora homem, o recurso do homem, do que de coexistência com o meio ambiente, né? Então, eu acho que quando a gente caminha para uma coisa mais ecológica, é quando você realmente não está só potencializando a parte em que o homem está envolvido, mas retribuindo. Então, eu acho que em todos os âmbitos isso é muito importante. E quando a gente fala de cor, a gente acaba entrando no final no final da linha, né, condutora, porque isso reverbera diretamente nas pessoas, né? Eu acho que a boa arquitetura é quando o indivíduo consegue estar num espaço e ele realmente conseguir sentir uma atmosfera, né? E quando você trabalha, projeta com todos esses elementos linkados, acho que o final é isso, pessoas sentindo mais fluidamente esse processo de atmosfera. Gente, só as explicações do trabalho de vocês já foram uma aula. E é muito interessante a gente perceber que são pessoas trabalhando em pontos diferentes. E eu acho muito interessante, antes de continuar, mencionar que a gente que trabalha com criação, com cor, Mari, você falou uma coisa que eu adorei, que você é uma entusiasta, você não é um especialista. Exatamente. E eu acho lindo isso, da gente a gente acaba se transformando numa especialista pela nossa paixão, pelo que a gente faz e pelo nosso interesse, né? Então, assim, é essa busca pela nossa história. E eu acho legal uma palavra que você usou que tem sido muito usada, que é o vernacular, né? Que é a gente buscar um pouco dessa tradição, dessa história por trás das coisas que a gente está vivendo. E a gente está tendo um resgate, né, desse vernacular, das nossas tradições. Por que vocês acham que nessa época que a gente está vivendo agora, a gente está olhando tanto para o passado em busca de soluções para o nosso presente e para o nosso futuro? Bom, posso começar, Mari? Lógico, deve. É uma pergunta super ampla essa, né? Sim. Bom, eu vou usar essa sua pergunta relacionada aqui ao meu trabalho, porque por muito tempo eu escuto as pessoas dizendo que o tingimento natural está na moda, o macramê está na moda, a volta, né, das origens do corte e costura, do macramê, do bordado, e eu gosto sempre de enfatizar isso, que isso não é um modismo, a gente está realmente num cenário emergencial, onde a gente precisa, primeiramente, se conectar com manualidades, né, o fazer com as mãos, transforma muito a gente e transforma muitas pessoas, né, ao nosso redor. A gente vê taxas de depressão, doenças e suicídio aumentando, né, porque a gente está doente quanto ser humano. Então, eu sinto que esse resgate, essa palavra tem sido muito utilizada, né, esse resgate às origens, precisa ficar claro que isso é uma ferramenta de conexão,
né? Não é porque simplesmente está na moda as cores naturais. A gente não tem plano B, a gente não tem planeta B, a gente só tem planeta A. Então, falando em desenvolvimento sustentável e impacto, a gente realmente precisa voltar na nossa própria história e entender como as coisas eram feitas, que a gente não poluía, a gente não danificava, a gente não cometia todos esses erros que têm sido cometidos, né, nos últimos tempos, com todas essas catástrofes e desastres ambientais, né, que a gente vem vivendo. Então, eu acho que, muito além de que estar na moda, né, as cores da natureza, agora que a gente está mais em casa, a gente está se dando mais conta dos nossos espaços e querendo realmente integrar a natureza à nossa vida, ao nosso cotidiano, mas acho que tem uma profundidade maior nisso também, sabe? De ser um cenário que a gente precisa buscar ferramentas de bem-estar, de qualidade de vida, de cura e transformação. Então, esse meu trabalho de pesquisa das cores e de aplicação dessas cores traz muito isso como uma ferramenta, sabe? Eu sinto que tem muitas pessoas que procuram a gente para fazer cursos de técnicas têxteis, de tintas, como uma arte-terapia. Como tem pessoas também que vêm somente para se conectar com memórias afetivas que já viveram, né? Então, assim, acontece, às vezes a gente está num curso e a pessoa até fala, eu vim fazer o seu curso porque eu vi uma foto sua num tacho, numa panela, e eu lembrei das férias na casa da minha avó. Então, acho que tem a ver com isso também, né? Resgatar em todos os sentidos, assim, ressignificar esse fazer, né? Com certeza, isso mesmo. Eu acho interessante porque a palavra ela tem sido aplicada, né? E quando a gente para pensar no que é vernacular, a gente está falando de processos antes do período industrial, né? Então, a gente está falando de construções em que você argumenta, na verdade, até ironicamente, contra a própria arquitetura, no meu caso, assim, específico, porque a arquitetura vernacular, por exemplo, é uma arquitetura que ela é feita de forma sem ser consciente de desenho, ou seja, é uma arquitetura feita com elementos locais, por povos locais, por pessoas locais, com técnicas empíricas, com processos empíricos. Eu acho... Mário, o que seria um processo empírico? Ele não tem, você não tem a parte acadêmica aplicada, né? Então, assim, principalmente numa área como a arquitetura, que ela é mais elitizada, o processo empírico, ele está no cotidiano da população, num aprendizado na prática, e ele vai principalmente passado através de experiência e a comunicação, a troca, né? Então, os povos vão aplicando. Você tem em lugares na África, no México também, em que famílias fazem o mesmo tipo de coisa, porque aquilo foi um aprendizado de ofício, artesão. Então, o conhecimento é passado assim. Agora, o mais interessante é que o mundo hoje, 95% das construções no mundo são verniculares. Então, você tem esse processo que foi utilizado, difundido, e, de certa forma, ele foi negligenciado, né? Eu acho que é muito forte falar que ele foi esquecido. Eu gosto muito de um historiador, o Paul Oliver, que ele fala uma coisa bem bonita, bem forte, e com uma definição muito simples de vernicular, né? Que é uma arquitetura do povo, pelo povo e simplesmente para o povo. Então, eu acho que a gente chegou num momento, talvez após principalmente algo pandêmico e de escala global, e que faça cada vez... Porque é muito fácil, às vezes, você mudar individualmente um pensamento, uma postura, mas é difícil você fazer isso globalmente. E eu acho que agora a gente está vivendo um momento em que somos também obrigados a fazer certas mudanças, não só pelo o momento que todos nós estamos atravessando de pandemia, mas uma questão de recursos naturais. O próximo embate que a humanidade vai ser, que seria quase a nossa terceira guerra mundial, digamos assim, em proporções, é a escassez de recurso. Então, eu acho que naturalmente, não naturalmente, acho que forçadamente, vamos ter que revisar esses hábitos, né? E
caminhar para trazer um processo vernicular para essa arquitetura acadêmica, para essa forma de construir tão acadêmica, principalmente no Brasil, que é um berço, né? Se você visita cidades como Ouro Preto é um super exemplo positivo de arquitetura vernicular, foi inteira construída com pedras locais. Então, assim, você tem vários exemplos. A gente desenvolveu aqui taipa de pilão, nós também fazemos o adobe, processos construtivos que são antes de processos industriais e tem performance de estrutural, e até tecnológicas tão potentes quanto produtos industrializados. Então, eu acho que num certo momento o caminho vai ser somar esses materiais, somar esses processos para que a gente consiga trazer uma nova arquitetura, porque a gente não vai poder dizer que a gente está trabalhando ou uma nova forma de desprocessar o que é viver, usar o espaço, agregar no espaço, e principalmente com os materiais, porque acho que além dessa soma toda, quando a gente pensa em ser sustentável, e é mais que isso, ecológico, você volta para um processo que é muito local. Eu estava conversando com um amigo esses dias, não tem nem a ver com cor e tinta, mas no fim tudo tem a ver, porque a gente estava conversando exatamente sobre tomate, que é assim, completamente nonsense, mas ele estava me explicando que a gente tem uma associação que às vezes o tomate com a Itália, o tomate bom é europeu, e a produção de tomate no Brasil, ela tem um ciclo muito curto. Então, você comendo tomate o ano inteiro, provavelmente você está o ano inteiro consumindo da China, por exemplo. Então, o quão vegano ou sustentável ou ecológico você comer esse tomate? Porque eu acho que a pergunta é essa, o quanto mais você conseguir se engajar em ser local, mais próximo de estar sendo ecológico você vai ser. Porque o consumo local e entender a potencialidade dos seus materiais locais, das suas possibilidades locais, ele é incrível. Não adianta você comer o tomate que joga toneladas de óleo vindo da China até o Brasil. E aí achar que nisso você está sendo orgânico ou sustentável. Eu acho que é entender qual é o ciclo de produção aqui. Então, a provocação dentro do nosso assunto quais são as nossas possibilidades com materiais dentro do próprio Brasil. Por que nas faculdades, nas escolas de arquitetura ou design não se fala de taipa, de adobe, de terra? Terra, ela é o elemento básico para qualquer construção, composição. O Nordeste é um dos solos mais ricos em argila e um dos pigmentos mais incríveis no meu caso, Maybe, na área de construção, alvenaria, o pigmento mineral, ele é mais promissor que o vegetal. Talvez você até vai me explicar melhor por quê. Eu não entendo tão a fundo da pigmentação vegetal. E sou super curiosa, porque acho incrível. Mas o mineral reage bem. E quando você coloca mineral com mineral, além de você ter essa reação incrível de coloração, você tem uma tinta ou uma cor formada por algo vivo. Então, isso ajuda a você respirar, a melhorar o microclima numa residência. E é secular isso. Por exemplo, em Minas Gerais, todas as pinturas de restauro em igreja ou as colorações são feitas com pigmentações minerais, porque o ciclo de vida é altíssimo. E isso é um resgate não tão só local Brasil. A gente tem esse conhecimento que veio da diáspora. Então, quando isso veio com os escravos, isso foi introduzido aqui e ter dado uma nova releitura para o processo. Então, nós temos algo local, né? De certa forma, algo muito regional aqui que precisa ser reverberado, ou seja, precisamos falar mais, precisamos educar mais a população, as próximas gerações, para o quão é importante esse resgate do nosso localismo. E quem sabe, assim, comer menos tomate e, sei lá, vamos comer mais jambo, não sei. Bom, só queria fazer umas consideraçõezinhas do que a Mari falou sobre a questão de olhar para dentro, né? Olhar para dentro quanto país, né? Olhar para dentro das nossas regiões, dos nossos bairros, dos nossos estados, né?
no tingimento natural e nessa minha busca por plantas tintoriais, eu tenho também buscado entender o que cada estado tem. Né? Hoje nós somos 26, mas o Distrito Federal, 27 estados. Então, esses estados também têm vegetações diferentes e, naturalmente, cores diferentes, né? Eu acho que a gente, desde pequeno, foi educado, né, e foi ensinado para a gente que tudo de fora do Brasil era muito melhor. Então, acho que nas últimas décadas a gente tem feito esse movimento de olhar para dentro, né? O Michel traz muito isso com a brasilidade dentro, né, da decoração, dos designers, de trazer luz para a nossa cultura, para o nosso folclore, para a nossa música, né, para o nosso design, e eu venho trazendo para as nossas cores. Né, a gente tem regiões diferentes do Brasil e cores diferentes, né? Então no Cerrado a gente acaba tendo uma paleta um pouco mais terrosa, no Sul a gente acaba tendo umas cores um pouco mais iluminadas e puxando um pouco mais para verdes, e isso assim, gente, numa visão assim superficial 360, né? Porque a gente sabe que é muito mais profundo do que isso. Mas falando de frutas e vegetações típicas daquela região, a gente consegue criar uma paleta. E como é importante a gente valorizar o que é nosso, né? Valorizar os pequenos empreendedores, os pequenos negócios e a gente quanto país. O Brasil hoje é o planeta com a maior biodiversidade vegetal do mundo, então eu sei, eu acredito, e eu sou super otimista, que a gente tem muita coisa para explorar no sentido de conhecer aqui no Brasil. Estudiosos dizem que a cada 2 dias é encontrada uma nova espécie nativa brasileira, então eu acho que a gente tem muito que avançar, não deixa de ser uma tecnologia, eu acho que para a gente avançar a gente precisa de incentivos, né? Incentivos do governo, de grandes empresas, grandes indústrias, para que a gente possa avançar nessa pesquisa, nessa aplicação de tintas naturais, de tintas vegetais, né? Como a Mari trouxe, as tintas minerais, que o pintar com terra é uma ancestralidade, né? As tintas minerais, elas acabam tendo uma solidez à luz maior do que os pigmentos vegetais. Então, por isso, toda essa questão das casas antigas, do adobe, né? Mari, eu também sou permacultora, já estudei um pouquinho sobre arquitetura e a permacultura, né? E eu morei numa ecovila aqui próximo a Brasília, numa cidade chamada Pirinópolis, numa ecovila chamada IPEC. E lá a gente recebia muitos arquitetos que vinham, né, para ver, para crer, todas aquelas construções de taipa de adobe, e como é uma festa fazer com barro, né, todas aquelas pessoas produzindo, e os arquitetos toda nossa, né, desconstruindo os conceitos para construir novos. Eu acho interessante uma coisa que você falou, que não é só substituir, né, o moderno pelo antigo, pelo primitivo, mas que a gente pode trabalhar juntos, né? Eu acho que a gente tem que começar a ver também a atuação do homem, que a gente está sempre num discurso pessimista, que o homem destrói tudo, que o impacto do homem, mas a gente também tem que parar e potencializar e reconhecer o poder do homem, né? Não é só sobre produzir ou o que produzir, mas sobre o que produzir, né? Então, trazer luz também para o homem, para a sua criação, né? Que a gente possa voltar até acreditar em nós mesmos, né? Voltar a ser feliz no sentido de descobrir a nossa própria potência, né? Porque quando a gente olha para o nosso Brasil, a gente também olha para dentro da gente. Eu acho que a gente também sempre esteve num sistema onde a gente não pode criticar o sistema, né? E a gente está desconstruindo tudo isso também. Então, a gente poder trazer luz para o nosso potencial criativo dentro da arquitetura, dentro do design, né? Eu acho que é muito sobre isso também. As conversas vão, né? As linhas vão, assim, às vezes eu vou para os lugares e volto. Não, eu acho que tudo se liga, né? Eu acho importante a gente ter mais atual agora, impossível, um pensamento necessário de descolonizar o olhar. E principalmente começar a olhar mesmo para esse processo nosso local com essa nova forma. Na verdade,
a mais correta possível. Então, quando a gente fala de materiais, de processos, a gente descolonizar essa vinda da Europa ou do que era o modernismo, principalmente numa área de construção aqui no Brasil, e resgatar, por exemplo, que a gente nem mencionou e que eu acho extremamente relevante aqui, todo o conhecimento vernáculo, rural, indígena do nosso país. Então, a gente tem uma força enorme. Eu fico super otimista quando eu começo a perceber a pesquisa das pessoas, mas que ainda está numa escala numa esfera muito pequena ainda, muito localizada em quem tem acesso, né? E é por isso que eu falo, volto na tecla de se educar a nossa própria população, mas educar de uma forma mais abrangente, porque se a gente está falando de cultura local, vernicular de um povo, o acesso tem que ser muito mais amplo e não ficar limitado de novo numa parte elitizada que recebe um certo conhecimento. Cultura indígena, cultura rural indígena do nosso país, toda a parte de pigmentação que eles fazem, acho incrível agora ver as pessoas falando do urucu, porque é algo ancestral e tem várias formas de se tingir, e eu acho que principalmente no Mato Grosso a gente tem uma gama de possibilidades. Eu tive no Rio Grande do Sul também e tive acesso a uma cultura muito particular dos bugres ali, que também faziam tingimentos. Então, eu acho que é bacana a gente começar a tentar cada vez mais difundir isso. Por mais que sejam algumas técnicas vieram de outros continentes, por exemplo, o africano, nós temos algo muito rico aqui. A taipa de caco, a taipa de barro, que é muito nossa, a taipa de mão, principalmente, e por que não isso começar também se difundir em técnicas para materiais que não são 100% naturais e que a gente não vai conseguir voltar. Eu acho uma utopia também, aí a gente fica muito alienado de pensar, então daqui para frente a gente só vai usar o barro. Não, mas a gente pode agregar as técnicas, por exemplo, uma taipa de concreto, que você volta um processo artesanal no próprio concreto. Então, são as possibilidades. E só para amarrar, o barro, talvez ele é tão recusado à terra num processo de construção, porque o barro é comunitário. Você precisa pôr a mão, você precisa pôr o pé, você precisa somar. Então, a gente esqueceu da beleza que é se construir de forma conjunta, comunitária. E ficou-se durante muito tempo parado num arquiteto ou num construtor, que é um nome, uma pessoa quase onipresente, onisciente, criadora. E eu acho que o processo dessa área aqui no Brasil e no mundo é desconstruir, é entender que não existe mais um arquiteto pensante construindo, e sim uma soma de pessoas que consegue enfatizar um trabalho, que consegue agregar num trabalho e produzir. Gente, eu tô aqui até calado para ouvir o que vocês estão falando, porque é muito doido e é muito mágico a gente perceber como tudo está conectado, né? Como a gente começou a falar sobre os tomates, a gente falou sobre olhar para o Brasil, sobre olhar com mais amor para a nossa história, para o lugar que a gente está no Brasil, visto que tudo isso foi muito acelerado por causa desse lance de pandemia que a gente está vivendo agora, que fez a gente sair completamente do nosso lugar de conforto, e de repente a gente começa a ver que as cores que a gente vê ao nosso redor são todas uma pontinha, são todas um reflexo de todos esses comportamentos, todas essas mudanças, todos esses novos olhares que a gente está sendo estimulado a aprender a olhar de uma forma diferente ao nosso redor, né? E a gente tem visto nesse mundo das cores uma mudança muito grande. A gente tem visto tudo ficar um pouco mais dessaturado, mesmo quando as cores não são originalmente naturais, elas são inspiradas, pelo menos, nas cores naturais. E eu queria perguntar para vocês, olhando para as cores do trabalho de vocês, uma vez que a Maybe trabalha mais com o mundo vegetal e a Mari com o universo mineral, digamos assim, como são
essas cores, para quem não conhece, para quem ainda não teve contato com toda essa pesquisa que está surgindo e está cada vez mais forte, né? Como são essas cores? Como elas parecem para vocês? Me contem um pouco. Eu acho que para mim uma resposta muito simples. Sugiro para quem não fez e puder fazer, porque em qualquer lugar você tem terra. Caminhe descalço na terra, olhe para a terra. A sensação que a gente tem próximo de cores terrosas é de acolhimento, é de ser recebido. Eu acho que não tem. Para mim, a cor ela está ligada, apesar da gente ter dado essa volta histórica fundamental e até provocativa, não deixa de ser político, tudo que a gente falou aqui. Mas é isso mesmo, é fundamental. Fundamental. A gente entender por que da gente estar nesse momento de cores naturais, né? Eu acho que quando a gente pensa nas cores naturais, pelo menos uma das coisas que mais me influenciam quando eu projeto ou trabalho são as minhas memórias afetivas, principalmente infantis. Eu acho que quando você caminha na terra, você tem uma sensação de que está sendo abraçado por uma avó. Eu acho que quando você vê uma cor pastel quente na parede, todo mundo lembra de um dia de sol na praia, na areia. Eu acho que a primeira brincadeira que uma criança gosta é de pegar areia, é de sentir o grânulo. Então, eu acho que todas essas memórias afetivas, elas são incríveis. Tem um projeto que eu adoro, do Aires Mateus, que é em Portugal, que ele fez uma casa que não tem chão. O chão é a própria areia da praia, da areia em si. Ele não fez contrapiso, não fez nada. Então, você caminha na areia. E ele fala uma coisa muito interessante, que quando eles pensaram sobre essa casa, ele decidiu colocar areia, porque um dia ele estava caminhando na praia, e quando você caminha no concreto, no asfalto, você caminha rápido, seu pensamento é rápido, mas quando você caminha na areia, a densidade é diferente, te obriga a caminhar devagar. Então eu acho que essas cores, trazendo para essa parte de acabamento e revestimento, elas deixam a gente, não é no ritmo desacelerado, eu acho que é no ritmo que nós deveríamos estar. É um ritmo mais dentro de uma sensação intimista, acolhedora, de poder olhar para o entorno e conseguir ver a delicadeza de pequenos movimentos ou pequenas, eu vou dizer até de um jeito que pode soar banal, mas eu acho uma palavra incrível, de um jeito ordinário. Porque eu acho que se a gente começar a ver a nossa casa, o que a gente coloca nela, a forma como a gente se veste uma pele, porque a casa não deixa de ser uma terceira pele, de uma forma mais ordinária, mas no sentido mais bonito dessa palavra, é muito. Então, acho que todo mundo vai começar a ter, espero, essa sensação dentro da sua própria terceira pele, que é a nossa casa, e cultivar essa atmosfera de tempo. Acho que a nossa relação com cor, tempo, ela está diretamente ligada, e quando a gente vai para cores ou materiais que trazem essa textura natural, essa cor da natureza, a gente se dá mais tempo, ou pratica um tempo de uma forma mais generosa com a gente mesmo. Por isso, a gente vai tirar férias na praia, no campo, e aí a gente tem a sensação de, agora chegou julho, eu vou para o campo, ou vou para a praia, e aí eu desacelero. Aí eu fico descalço, aí eu vivo outro tempo. Mas por que não entender que o nosso 2021 e daqui para frente, a gente vai desdobrar tempos mais generosos. Infelizmente, eu acho equivocado dizer que, vou tentar me expressar da melhor forma possível. Acho muito equivocado dizer que a pandemia trouxe algo positivo. Não trouxe. Porque estamos perdendo muitas vidas e é muito negativo tudo que está acontecendo. E por que está acontecendo? Mas ela nos obrigou a entender melhor uma relação de tempo e espaço.
E a gente De uma nada forma mais bem chula, Mari. É tipo assim, falando de uma forma bem chula, a água bateu na bunda, né? Exato. É. E eu acho que a gente vai ter uma consciência maior da nossa relação com tempo e espaço. E o ser humano, ele é isso, ele é um espaço numa linha de tempo. Então, espero que com isso a gente consiga construir espaços melhores, tempos melhores. E tudo isso que a gente está vivendo tem cores também, né? O simbolismo das cores dentro de tudo isso. Não é à toa que a gente tem a cromoterapia, né? Sim. Que é uma terapia feita através das cores, né? A cura através das cores e como as cores nos transformam. Mas só, né, acompanhando aqui o que a Mari disse da questão das cores, como a gente se conecta, né? E as cores, elas conectam, é uma ferramenta de conexão com memórias afetivas, conexão com momentos, né? Como você falou, quando a gente, né, vai para a praia, que a gente vê aquele azul, que a gente vê aquele marrom da areia, como isso traz uma leveza para a gente, né? Uma tranquilidade. Dentro do meu trabalho, essa questão das cores, além das cores, aqui a gente também trabalha um pouco até das propriedades medicinais das cores, né? Então eu estou preparando uma tinta de folhas de eucalipto e durante aquele tempo eu estou ali também inalando aquele vapor, né? E também sendo beneficiada dentro de todos esses processos também primitivos, né? De alguma maneira, mas sendo utilizados hoje nesse nosso cenário moderno. Então, as cores, para mim, elas têm esse poder realmente de conexão, né? E por que a gente está voltando hoje, né, para as cores naturais? Porque eu acho que são as cores que fazem sentido para mim, acho que é o que faz sentido para a gente, né? O que a gente está comendo, o que a gente está produzindo, qual é a cor dos nossos alimentos, de onde vêm os nossos alimentos. Então, a gente acaba trazendo, mesmo que inconsciente, esse amor por essas cores que fazem sentido para a gente quanto ser humano, né, nesse momento. Não é à toa que tem todo um estudo, né, de marketing para quando se tem um supermercado, qual vai ser a cor daquele supermercado, né, de uma rede de fast food, para você ver aquelas cores, chegar lá, comer e ir embora. Né? Então, do mesmo jeito que as cores fazem isso com você, as cores naturais, e nós, seres humanos, a gente capta, o nosso olhar, ele capta a cor natural de uma maneira diferente. Sempre me perguntam, né, o que é melhor, o corante natural ou um corante sintético? São componentes que a gente não pode nem comparar, porque eles são completamente diferentes. Um pigmento natural, ele tem história, ele tem origem, ele tem propriedade medicinal, então tem uma jornada enorme atrás de uma tinta, atrás de um tingimento, atrás de uma parede pintada de barro, né? Eu acho que isso diz muito sobre a gente, eu acho que esse é um dos principais motivos desse resgate, as pessoas cada vez mais querendo utilizar roupas com cores naturais, paredes com cores naturais, ou fazer escolhas de estar em ambientes, né, que atraiam essa naturalidade, vamos dizer assim. Eu só vou completar, porque é interessante, a gente, esse ano, nós saímos agora... tem uma edição da Coverall que acontece todo ano, que é sobre as próximas inovações que vão ter no sentido de cor. E o nosso estúdio entrou esse ano, enfim, nós viramos 2 cores lá. Eu acho que a gente só tem que sempre lembrar, quando a gente fala, existem processos naturais, que não deixa de ser química, e existe, claro, nem todas as marcas ou nem todas as pessoas ainda podem acessar isso. Mas eu acho que não por isso é menos relevante, sabe? Eu acho que só de abrir uma conversa sobre isso e a gente tomar um cuidado, porque assim, a cor natural, ela não dá uma referência de natural porque ela foi feita à base de um produto natural. Eu acho que e nesse apanhado da Coverall, eles falam sobre isso. Toda a cor é natural, porque tudo que a gente tem de referência vem da natureza.
Então, de uma certa forma, quando a gente está falando sobre cor, toda referência que a gente tenha, seja ela a partir de agregado pigmento vegetal, mineral ou sintético, ela é uma cor natural. Então, e essa cor natural, ela é muito, às vezes, particular. E, claro, existe uma onda, que é o que eu falei, a marola vira onda, né? Quando várias pessoas começam a ter o mesmo sensação, aquilo acaba tornando uma onda, como que aconteceu agora com as cores terrosas, cores de areia, de palha, porque talvez todo mundo ficou trancado dentro das suas casas e tudo que todo mundo quis foi um certo escapismo. E cada um tem a sua memória do escapismo que te afeta mais. Uns é ir para a praia, outros é ir para o campo, outros e ver a neve. Então, eu acho que isso desdobra o efeito cor no indivíduo. E, às vezes, esse efeito pode ser em massa. Eu vou dar um exemplo. A minha casa, eu amo praia. O que eu mais gosto da praia é essa relação com a areia, a cor da areia. Mais do que o azul oceânico, os tons de azul, eu acho que a relação dessa coisa quente da areia, eu lembro da minha infância, eu aprendi a nadar em Crumari, no Rio, com meu pai, então tem toda uma memória afetiva para mim. Eu fiz agora a minha casa nova com as paredes todas com tons de areia, o meu piso é da cor de areia, testei várias cores até chegar, peguei areias de praia para fazer os testes de cor, então eu acho que a gente não precisa tornar essa escolha uma escolha muito técnica ou muito localizada em quem entende de cor. Então, é um exercício que é muito cotidiano, né? Você, às vezes, pegar uma folha ou pegar uma areia, um punhado de terra e você tentar achar dentro daquele seu universo ali de memórias uma cor que te remeta àquilo. Eu acho que isso já é um exercício incrível e que talvez isso afetivamente traga uma mudança das pessoas dentro da sua casa, né? Porque a gente pode estar falando de uma construção de um espaço público, de um prédio, ou só de uma pessoa que está em casa e vai pintar uma parede. Mas como a cor daquela parede pode mover aquele indivíduo. Ela pode tirar aquele indivíduo de uma sensação de angústia, ansiedade, de um mal-estar e reverberar o comportamento daquele indivíduo, que até na hora dele sair ele vai dar um bom dia melhor para o porteiro, ou ele vai conseguir ter uma postura mais generosa. Eu acho que esse é o maior poder das cores quando a gente fala. E o que não é cor natural, né? No fim, acaba que todas as nossas... o nosso olho, ele engana a gente, o olho, o cérebro, né? Então, no fim, a gente tem em todas as cores um pouco de natureza, sim. Eu acho importante isso falar também, porque, assim, a gente tem uma coisa também que ela pode ser o acesso de todos, né? Para mim, quando eu penso em cor de terra, como a gente fez aqui em São Paulo recentemente, quando eu viajo para a praia e vejo aquelas construções de adobe, de terra, aquilo é tão comum para eles, é tão natural, ir lá, dar o acabamento do adobe, aí vai lá, cai e faz de novo. E aí, quando a gente traz isso para uma cidade grande igual São Paulo, isso contagia as pessoas. E aí você vê um leque de pessoas querendo usar a cor da terra, porque todo mundo tem essa memória afetiva com a terra. Então, eu acho isso incrível. Inclusive, uma das coisas que a gente viu na nossa pesquisa de cores para 2021 na Suvinil é que a gente está num momento que a gente precisa exatamente dessas cores que tragam acolhimento para a gente, né? Durante décadas, a gente teve uma pesquisa na indústria de cores para encontrar essas cores que sejam mais saturadas, que tenham muita fixação e que para encontrar realmente esses tons que às vezes são até mais raros na natureza, né? Que nem um amarelão ou um vermelhão super vibrantes, e de repente a gente percebe que essas cores não são as cores que fazem bem para a gente no momento, né? E a gente falou um pouco sobre isso no nosso primeiro episódio do podcast, e a Maybe tinha falado sobre cromoterapia. A gente também fala bastante sobre isso no nosso segundo episódio dessa série de podcast, que se chama Terapia das Cores. E para a gente finalizar esse papo que está muito gostoso, que se a gente continuar, a gente vai ficar aqui por horas falando, porque, como a gente pode perceber, as cores elas são
uma pontinha da nossa existência, uma pontinha da vida. Eu queria agradecer imensamente a vocês duas pelo convite, por terem compartilhado tanto conhecimento com a gente. E eu queria pedir para a Maybe e para a Mari, para elas contarem para os nossos ouvintes como eles fazem para saber um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Onde eles te encontram na internet. Queria começar com a Maybe. Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite, muito gostoso o papo, a gente realmente ficaria horas, já pede para a produção aí um outro episódio para a gente falar mais. Bom, para a gente se encontrar, então, nosso Instagram é Matricária, com 2 T's, para conhecer um pouquinho sobre o nosso projeto. A gente também oferece nossos cursos online, a gente também tem uma linha de produto, corantes naturais, para quem quiser ser protagonista aí dos seus processos, de fazer tingimento das suas próprias roupas, tintas naturais para você poder pintar e se conectar. E a gente também tem o nosso projeto que chama Qual a Cor da Sua Cidade, que o nome do projeto é uma pergunta para instigar as pessoas a pensarem sobre as cores das suas regiões, as cores da sua natureza. Entra lá no nosso site matricaria.com.br. Eu tô triste que vai acabar, porque agora que eu tô com o microfone aqui, gente, ninguém me segura. Vou falar que o nosso site, a gente é muito mirim nessa parte tecnológica, então precisamos até atualizar. É o www.mnma.com.br. A gente não facilita, né, porque é um trava-língua. Mas o Instagram do estúdio, que é o @MNMA Estúdio, tem boa parte de processos nossos. Acho que no meu pessoal eu acabo colaborando mais, que é o @Schmidt. Talvez dê para deixar escrito, porque é mais um trava-língua. E eu compartilho muito da pesquisa vernicular de materiais, então quem tiver interessado pode me mandar mensagem. Eu sempre dou os links de toda a minha pesquisa que eu estou fazendo para mestrado, e eu acho que a gente tem que compartilhar conhecimento. Então quem quiser, eu tenho já uns e-mails prontos que eu disparo com 1000 links de pesquisas. Tentem também ler sobre as pesquisas do Paul Oliver, que é incrível, toda a pesquisa que ele tem de material. Acho que aqui, Brasil, estudem as cidades históricas, estudem Ouro Preto, estudem Minas Gerais. Meu pai me deu o meu nome por causa da cidade de Mariana. Eu acho que o ciclo do ouro ali tem muita pesquisa para ser feita. Então, acho, inclusive sobre tintas, a história do silicato, acho que, nossa, é um aprendizado, e que está aqui no nosso Brasil. Pesquisem, leiam sobre a cultura indígena também, que eu acho que mais do que a Maybe, nós temos aqui fontes riquíssimas de conhecimento que estão à disposição de todos. Acho que é isso. Obrigado pelo convite. Foi um prazer dividir um pouquinho dessa conversa e de poder falar também sobre pigmentação, tingimento, e acho que é isso. Bom, gente, e por hoje é só. No próximo episódio, a gente vai falar de cores pela cidade com 2 artistas urbanos muito especiais. E não se esqueçam de conferir as nossas redes sociais, no facebook.com/tintasouvenir e no Instagram, o @ é tintas_souvenir. Até o próximo! Esse programa foi produzido pela Souvenir, com a locução de Michel Lott, que sou eu, com produção de Lúcia Freitas, áudio do Family Mob, que é o Otávio Rossato e o Luiz San Giorgio, e com trilha sonora de Éfiro e Flexor.